Em 1980, eu entrei no núcleo do PT em Santa Teresa. Em 1986, eu casei com uma estrelinha do PT. Depois eu me afastei, lá pelos anos 2000, quando eu vi os primeiros sinais de que o caminho que eu estava traçando não era o caminho que eu gostaria. E eu vou apresentar 7 revisões que eu fiz para me tornar um liberal 3.0. Foram muitas reflexões para sair daquela estrelinha do PT para o liberalismo 3.0. Dá uma olhada. O problema principal do ser humano não é a injustiça, mas a sobrevivência. Não existe sociedade perfeita. Injustiças sempre vão haver. Combater a injustiça como a prioridade, colocar como tema central que a gente não pode ter injustiças numa sociedade, é ignorar que existe antes das injustiças, existe um vagão antes das injustiças, que é a sobrevivência. E na questão da sobrevivência, existem 2 problemas aí. Uma coisa é você ter produtos e serviços mal distribuídos, e aí você pode resolver esse problema no médio e longo prazo, e a outra coisa é não ter produtos e serviços para serem distribuídos. Uma coisa é a distribuição da abundância, e a outra coisa é a escassez. Quando a gente começa a focar tudo na injustiça e a gente começa a abandonar o sistema produtivo e se preocupar com a necessidade de produzir produtos e serviços, o que acaba acontecendo? Há a escassez. E contra a escassez, se não tem produtos e serviços para que as pessoas possam sobreviver, simplesmente as pessoas morrem de fome. Foi o que aconteceu na China, foi o que aconteceu na União Soviética, foi o que aconteceu em Cuba, é o que está acontecendo na Venezuela. Ou seja, o problema não é que existe uma má distribuição de produtos e serviços, é simplesmente não ter produtos e serviços. Não existe luta de classe, mas da sociedade contra as organizações. A ideia de que nós temos uma luta de classe e que vai se construir uma sociedade em que não existe conflito entre a sociedade e as organizações é uma fantasia geral. Toda a sociedade precisa de organizações produtivas para que ela possa sobreviver. Lá nas tribos existia a sociedade tribal, as pessoas se organizavam e a gente foi criando complexidade e foi sofisticando as organizações. O que existe na sociedade é uma luta constante entre a sociedade de maneira geral e as organizações. O que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer com que as organizações sirvam à sociedade e não se sirvam da sociedade. Então existe um conflito, existe esse conflito. Esse conflito não é entre as pessoas que tocam o sistema produtivo e as pessoas que não tocam o sistema produtivo. As pessoas que tocam o sistema produtivo, os empreendedores, eu estou falando isso porque eu lido com essa área há bastante tempo, tem pessoas que têm perfil empreendedor, querem empreender, gostam de empreender, têm capacidade de empreendimento, têm capacidade de inovação, tem um perfil. Tem gente que não tem esse perfil, não quer fazer isso, não pode fazer isso, não gostaria de fazer isso. Então a gente tem que separar as coisas, deixar que as coisas aconteçam para que as coisas possam fluir, para a gente resolver aquele problema principal, que é o problema da produção e da sobrevivência. Então, criar essa tensão, achando que existe uma luta de classe, você vai criar uma outra sociedade, você vai montar um modelo, você vai criar organizações e as pessoas vão reclamar dessas organizações porque vai continuar a briga entre sociedade e organizações. Não se consegue acabar com a ganância, apenas administrá-la. Uma das coisas que eu acho mais importantes nesse debate é a discussão da ganância. A ganância faz parte do ser humano, ela é conjuntural. Em determinadas situações, a taxa de ganância vai crescer na sociedade e as pessoas não vão ser fiscalizadas e elas vão se servir da sociedade. No momento que você consegue
mais transparência e mais controle sobre as organizações, a taxa de ganância tende a descer. Uma das coisas fundamentais que eu percebi quando eu abracei o liberalismo, o que foi? Ganância, você não resolve, você não tira das pessoas a questão da ganância em nenhum sistema. Eles sempre vão aparecer. O que você vai fazer é tentar administrar essa ganância. E como é que você faz isso? Você abre a competição, você abre a concorrência. Se você tem uma pessoa lá que está praticando preços abusivos, se tem uma pessoa lá que está desmatando o planeta, se você tem lá uma pessoa, o que você tem que fazer é abrir a competição. Outras empresas entrarem para dizer, olha, eu não faço isso, eu uso de outra maneira, eu produzo de outra maneira. E deixar que aquelas empresas, na competição entre elas, você consiga resolver o problema. Aí você vai me dizer, mas aí tem um problema dos cartéis. Aí você está vendo que sempre, quando a gente vai falar de ganância, o problema não é acabar com ela, é saber administrar. E como é que você administra isso? Transparência, fiscalização, defesa do consumidor e, principalmente, concorrência, livre concorrência. Quanto mais concorrência tiver, quanto mais pessoas puderem entrar no mercado, mais ideias, mais possibilidades e mais investimento do consumidor você vai ter para que determinadas coisas não aconteçam. A república não é burguesa, é democrática. As pessoas têm a maior birra com a república e chamam de república burguesa. Só que é fundamental olhar para a história e entender que todos os liberais clássicos, quando apontaram a solução da república, que é uma proposta de sociedade mais aberta, em que todos são iguais perante a lei, né, em que todos têm o mesmo direito, em que você pode ter a livre expressão, eles não estavam indo contra o comunismo e o socialismo. O liberalismo não surgiu contra o comunismo. O liberalismo surgiu contra o totalitarismo da Igreja Católica e contra o absolutismo da monarquia. As pessoas quiseram criar um sistema em que as pessoas pudessem ter mais liberdade, né, igualdade entre as pessoas. Então, o que acontece? Aí, a partir daí, começou a se bolar um sistema em que isso fosse possível, entre que pessoas diferentes pudessem interagir, para superar as crises que nós tínhamos antes das tribos. As tribos, cada tribo tinha a sua visão, o seu modelo, e as tribos não se colocavam. Então você vem dessa tradição das tribos, você vai ver aí, se você for olhar um pouco o perfil do judaísmo, ele tem essa característica de tribo. Durante muito tempo, judeu só podia casar com judeu, judeu era um povo separado de todos os outros. Vem desse período esse processo. Né? É desse momento que a gente está falando. E a partir do tempo, ao longo do tempo, a gente foi construindo uma sociedade intra-tribos, que as pessoas pudessem interagir. Então, o marxismo, na verdade, quando ele vai trazer essa ideia, né, de uma outra sociedade, ele vai levar, ele traz de volta o absolutismo, ele traz de volta o totalitarismo católico. Por quê? Porque ele escolhe um determinado grupo na sociedade, que são os oprimidos, que são os trabalhadores, que são as pessoas que estão sendo exploradas, e essas pessoas vão constituir uma tribo dentro da república. E essas pessoas querem tomar o poder e construir uma sociedade daquela tribo, que não tem nenhuma diferença, quando a gente fala disso, do pessoal do Estado Islâmico. Não tem nenhuma diferença do nazismo. O nazismo escolheu uma raça, o Estado Islâmico escolhe uma religião. E os marxistas escolhem uma classe em que eles vão colocar essa classe no poder. Então, na verdade, quando você está defendendo o marxismo, você está defendendo que você vai acabar com a república, com toda essa construção que foi feita, que permite que a gente possa viver entre tribos, você vai trazer de volta, no fundo, você está trazendo de volta o absolutismo e o totalitarismo católico que o pessoal conseguiu colocar para trás. Eu sempre digo o seguinte, Marx, ele era um cara reacionário e ele queria trazer de volta o absolutismo e o totalitarismo, só que com a ideia de que ele ia trazer as pessoas boas, que seriam os oprimidos. Um sistema sem desigualdades e diversidades gera baixa inovação. Uma das coisas mais importantes de perceber é que o ser humano, ele vive uma coisa chamada complexidade demográfica progressiva. Em 1800 nós éramos 1 bilhão, 3 bilhões de pratos de comida seriam razoáveis para todo mundo poder comer. Hoje nós somos 7 bilhões, 21 bilhões de pratos de comida.
O problema central do ser humano é a escravidão da inovação. Se você não tiver inovação, nós vamos para o buraco. Então, a inovação precisa de diversidade, de pontas interagindo diante do sistema, para que a gente possa estar o tempo todo bolando coisas novas para resolver os problemas que estão aí borbulhando. No momento que você defende uma sociedade sem desigualdades e sem diversidade, porque no fundo você vai acabar padronizando a partir de um determinado centro, o que você vai fazer? E é o problema central do que a gente viu no século passado. Você vai baixar a taxa de inovação. Quando você baixa a taxa de inovação, você começa a ter problemas de escassez. Quando você começa a ter problemas de escassez, você vai aumentar a padronização e você então vai reduzir a possibilidade da diversidade das pessoas. Por que Cuba investe tanto em educação? O pessoal fala, educação em Cuba. Não, educação em Cuba não é para o aprendizado. A educação em Cuba é para a doutrinação. Na Coreia do Norte é para a doutrinação. Na União Soviética é para a doutrinação. E não é porque as pessoas são mazinhas. Elas precisam doutrinar as pessoas para as pessoas criarem um padrão de consumo, um padrão de diversidade, um padrão de, entre aspas, igualdade. E nesse momento que você cria esse padrão, você aceita que um determinado centro defina tudo. E aí você começa a massificar tudo. Você massifica a roupa, você massifica a comida, você padroniza tudo e você vai baixando a diversidade das pessoas. A diversidade das pessoas, a diferença das pessoas uma com as outras não é estimulada. Por quê? Porque se você começar a estimular as diferenças, se você começar a estimular a desigualdade, o que vai acontecer? Você vai aumentar as demandas produtivas e você não vai ter como atender. Então você vai ter que baixar. No fundo, foi o que aconteceu com o capitalismo no século passado. Você aumentou muito a população, não tinha condição de personalizar, você cria uma mídia de massa e você baixa a diversidade das pessoas. Isso, na minha opinião, não tem a ver com nenhum sistema, tem a ver com uma relação, digamos assim, da ordem econômica, que quando você aumenta a população, você tem que baixar. Ou você diminui as pessoas, como tentou a China, o número de pessoas, que é um dado objetivo, ou dado subjetivo. Você baixa a diversidade para que você possa manter o problema da produção e resolvê-lo. O sistema de livre mercado aumenta fortemente a concentração quando há aumento demográfico. Existe um diagnóstico que é feito equivocado. Primeiro, há uma crise sistêmica no século passado que a gente está herdando? Existe. Existe uma falta de representação na República? Existe. E aí, todo o diagnóstico dos marxistas é o seguinte: isso é em função do sistema capitalista e da República Burguesa. Vamos acabar com o capitalismo ou com o sistema de livre mercado e com a República que a gente vai resolver o problema. Não vai. O problema que a gente teve no século passado foi um mérito do liberalismo. Foi um mérito das ideias liberais, que permitiu que a gente pudesse saltar de 1 para 7 bilhões de pessoas. Aí, nesse momento, a gente começa a ter uma crise. E aí, nesse momento, de fato, há uma concentração do livre mercado. Quando a gente aumenta muito rapidamente a demografia, você necessariamente tem que massificar a produção e você vai criar um sistema de mídias centralizadas que vai baixar a transparência da sociedade, você vai aumentar o poder das organizações sobre a sociedade, as organizações vão se servir da sociedade e não vão mais servir a sociedade. Tá. Os sintomas, existe uma crise? Existe. O diagnóstico não é do sistema de livre mercado nem da República. O diagnóstico é: nós não tínhamos condições de resolver o problema porque a gente não tinha ferramentas para resolver esse problema no século passado. Então houve uma concentração, houve um poder das organizações, e isso tem o empoderamento do poder do dinheiro, das ideias materiais sobre a subjetividade das pessoas. O que move a macrohistória é uma relação entre demografia e mídias disponíveis. O grande salto de qualidade para as pessoas que querem pensar o futuro, os liberais 3.0 e as pessoas que querem sair dessa armadilha do marxismo, é pensar o futuro da seguinte maneira: o ser humano vive sob a égide da complexidade demográfica progressiva. E essa é a característica do ser humano. Quando nós temos o aumento demográfico e não conseguimos recriar as tecnologias de informação e de comunicação, criar novas linguagens, o sistema todo entra em colapso e em crise.
No passado distante, quando as sociedades viviam isso, elas simplesmente sumiam do mapa porque não tinham formas de se reinventar, de inovar. Nós agora, como nós vivemos agora, os sapiens vivem dentro de um planeta interdependente, globalizado, nós deixamos de ser uma espécie localizada para ser uma espécie global. Quando a gente vai aumentando a demografia, a gente começa a ter uma pressão para criar um novo modelo, que começa com o surgimento, como aconteceu no passado, com o surgimento da oralidade, o surgimento da escrita, o surgimento das mídias de massa e agora o surgimento da nova linguagem que são os cliques. Então, o que acontece? Nós entramos num período inovador, de um surto inovador, de recriação da sociedade. Nós vamos dar um upgrade no livre mercado, nós vamos dar um upgrade na república, nós vamos dar um upgrade cultural a partir das novas possibilidades da nova linguagem. É isso que eu chamo de liberalismo 3.0. É a possibilidade da gente resolver os problemas de sobrevivência, aumentar a possibilidade de diversidade das pessoas dentro de uma sociedade possível. Vai haver injustiça? Vai. A gente vai resolver todos os problemas? Não vai. Mas a gente vai conseguir abrigar 7 bilhões de uma forma melhor. Não adianta tentar resolver o problema forçando a barra, porque o que vai acontecer? Se você centralizar 7 bilhões, se você centralizar em qualquer país, né, que tem essa complexidade demográfica, se você centralizar a produção, vai acontecer o que aconteceu na América Latina nesses últimos 20 anos. As pessoas vão falar, as pessoas vão dizer, vão dar 1000 ideias, vão fazer mil mimimi, mas no final de tudo, o que vai acontecer? Vai acontecer crises sociais, políticas e econômicas. Por quê? Porque simplesmente a gente não vai conseguir resolver o problema. A solução do problema. É isso que a gente aprende com a macrohistória. Descentralização, fortalecimento das pontas, recontrole das organizações pela sociedade, mais transparência e o uso dessa terceira linguagem dos cliques para resolver os problemas de complexidade que nós não conseguimos resolver no século passado.